Olá, que bom que a gente está junto aqui no canal, onde a gente consegue aprofundar um pouquinho mais, falar e ir além daqueles poucos minutinhos do Instagram. Mas eu queria muito hoje falar de um tema que é bem recorrente no meu Instagram, que é sobre os jogos energéticos. Mas antes de tudo, eu preciso dar uma pequena introdução para ficar mais fácil de compreender como esses jogos energéticos acontecem na nossa vida. Eu já tenho falado bastante sobre isso, mas eu quero reforçar para que a gente consiga chegar na compreensão dos jogos energéticos. Então, todos os seres, né, além dos seres humanos, a gente consegue ver e sentir esse corpo físico, que é o mais denso, mas a gente tem em torno de nós várias camadas, como diria o burrinho do Shrek. Nós somos como uma cebola com várias camadas. Cada uma dessas camadas seria um corpo. E dependendo da filosofia que você for encontrar em torno do mundo, vai dar um nome específico, os nomes não importam. O que é importante é a gente trazer essa consciência de que a gente é muito mais do que esse corpo físico. Isso é fato. O universo ele vai muito além desse corpo físico e vai além do misticismo também. Hoje a ciência ela já consegue trazer essa compreensão desse campo de energia que envolve todos nós e que eu vou chamar aqui de aura para ficar um pouquinho mais fácil. Então, como se fosse um modem Wi-Fi da nossa casa, que a gente vê ali na nossa casa, aquele equipamento, a gente não vê as informações chegando e saindo, mas ele está se comunicando o tempo todo. E a mesma coisa com a gente não vê o nosso campo áureo com as informações chegando e saindo. Quer dizer, algumas pessoas que têm essa visão um pouco mais aberta conseguem ver, mas enfim, não importa, a gente não precisa ver para saber que está acontecendo essa troca, tá? Então, e tá tudo bem, tá tudo certo, não adianta se proteger, não tem de nada que se proteger, não adianta ir para uma caverna no meio do Himalaia que a gente vai estar trocando essa informação com o todo, é do ser humano, é do ser vivo fazer essas trocas o tempo todo. Por isso que eu falo tanto que autoconhecimento, presença é muito importante, porque quando a gente cria consciência dessas informações que estão só chegando, que estão chegando o tempo todo, a gente consegue estar mais presente e atento para que a gente pare de ser reativo, seres que estão só reagindo, inconscientes nesse grande todo de informação, nessa grande gelatina, piscina de informações, e a gente passa a usar tudo que chega até nós com consciência, com presença, compreendendo que tá tudo bem. Chegou uma informação que eu traduzo como, posso traduzir como uma emoção, por exemplo, se eu tiver o centro emocional aberto, mas o que é importante são só informações que chegam e saem, tá? Então, é importante também aqui falar, que eu vou trazer, que a grande dor, né, da humanidade, por que a gente sente tanta falta das pessoas, se conecta tanto com, sente um grande vazio, uma grande falta, porque quando a gente se desconectou da fonte, né, para viver aqui na terceira dimensão, essa sensação, né, de desconexão, de falta, de saudade de casa, aquele vazio que a gente não consegue explicar. É tudo uma memória, né, de quando houve esse rompimento para que a gente pudesse vivenciar aqui na terceira dimensão. E que tá tudo certo, mas a gente relembrar dessa conexão e fazer esse movimento de volta, de relembrar e se conectar com esse todo, é o grande dever de casa do ser humano, né, de se conectar com esse todo para sentir toda essa vitalidade, para conseguir usufruir dessa energia que está disponível para todos nós. Todos nós podemos nos conectar com essa energia e sentir essa grande fonte que é abundante, que está ali disponível o tempo todo para nós, né? Então, quando a gente relembra disso, é um grande divisor de águas, por isso que o Reiki, por exemplo, ele é tão importante, que faz todo um processo de volta para casa, de conexão com essa fonte, onde a gente
compreende que a gente é só pegar essa energia e direcionar para algo. Então era isso que era muito importante saber antes da gente entrar na parte dos jogos energéticos. Então, como a gente se desconectou dessa fonte que está disponível e que nos abastece, o que a humanidade começou a fazer? Jogos energéticos para conseguir ganhos de energia, tá? Então, é um movimento que todos nós como humanos já fizemos ou vamos fazer, que é a grande questão é quando ela se torna um vício, né? Então, todo jogo tem um ganho de energia. O que é um jogo energético? É quando eu pego e faço um gancho com a pessoa. Então, além das trocas que acontecem, esse gancho é como tipo, se eu me vinculasse àquela pessoa, àquela situação, e a gente começasse a trocar de uma forma mais intensa. E o grande problema é quando ela se torna um vício. Eu me esqueço que eu posso me conectar com a fonte para conseguir energia. Eu sei que se eu pisar no pé da minha irmã, ela vai ficar brava, e quando a gente desprende uma emoção, desprende uma atenção, enfim, é uma forma de você envia a energia para o outro. Se eu piso no pé da minha irmã e ela fica com raiva, eu ganho a energia da raiva. É uma energia baixa? É uma energia desqualificada? Mas é um ganho de energia. Então, se eu não tenho dimensão, não consigo, nem sei que existe uma energia maior que eu poderia me conectar e melhor, de maior qualidade, mas eu conheço a raiva que me dá um ganho, então eu provoco uma pessoa e recebo essa energia dela. Então, toda vez que a gente está trocando, a gente está enviando e recebendo energia. O grande problema são os vícios. Se eu entendo, esse exemplo é legal. Se uma criança entende que se ela está doente, toda vez que ela está doente, os pais faltam no trabalho, os pais trabalham de casa, para dar atenção para essa criança entende que, opa, toda vez que eu estou doente eu recebo atenção. Então, o que ela de forma inconsciente entende que ficar doente é igual a ganho de atenção. Então, toda vez que ela precisar de atenção, o corpo dela muitas vezes vai somatizar alguma doença para que os pais parem tudo para dar atenção para ela. É um jogo? Qual que é o grande problema? O vício. Então, até mesmo de uma forma inconsciente, o corpo precisa de atenção, então ele já prepara tudo aquilo para que ele receba essa atenção e receba toda essa energia, toda essa atenção e amor dos pais. Então, acho que um grande dever de casa que a gente pode fazer é trazer a consciência para quando a gente está fazendo jogos, para quê? Então, o que eu quero ganhar com isso? O que eu estou ganhando com isso? Então, se eu fico doente, qual é o meu ganho? Ou então é bem legal também de reparar, quando eu reclamo de algo, qual que é o meu ganho? As pessoas ao meu redor param e tentam me dar soluções, ou eu sinto que todo mundo para quando eu reclamo de algo. O que ganho tem? Ou, ai, tadinha, pobrezinha. Vamos tentar trazer consciência para os jogos que nós mesmos fazemos ou que as pessoas ao nosso redor estão fazendo, para que a gente pare de entrar e ceder energia de forma inconsciente. Porque tudo bem a gente vai acabar cedendo energia, mas a gente pode ceder energia de uma maneira mais qualificada possível. Então, se eu sei que toda vez que, por exemplo, um gerador no desenho humano está frustrado, ele acaba descontando toda a frustração dele em mim, o que eu posso fazer? Então, ao invés de propor 1000 soluções que não vão adiantar, porque a pessoa está presa naquele campo de frustração, eu paro, compreendo que ela só está jogando a frustração dela, respiro, me alinho, me conecto com a fonte e cedo a energia mais alta possível para essa pessoa.
Acho que esse é o grande aprendizado, a gente parar de ser reativo e simplesmente entrar nos jogos, mas a gente passar a ceder uma energia de um campo alto. Inclusive o livro Profecia Celestina, ele mostra isso de uma maneira muito bonita. Posso até deixar o link dele aqui embaixo, que tem aqui no YouTube. Mas ele mostra o quanto que é importante nós estarmos conscientes dessa fonte universal e direcionando a energia para tudo e todos que nos cercam. Eu acho que esse é um grande aprendizado. Então, assim, a gente parar de tentar se proteger. Tipo, eu não tenho nada que me proteger do outro. O outro tem uma energia muito mais baixa que eu, então eu vou me proteger dele. Não. Se eu vejo que o outro tá com uma energia mais baixa, precisando de tentando se conectar comigo através de jogos, eu uso a minha presença, a minha consciência, me conecto com essa fonte universal e direciono o meu campo de energia mais alto que eu puder para essa pessoa. Acho que esse é o grande desafio, a gente perceber os jogos que a gente faz e os jogos que a gente entra. Acho que esse é o dever de casa diário, constante pro resto da vida, porque toda vez que a gente percebe, vira uma chave, sobe um degrau, né, nessa jornada de consciência, a gente vai conseguindo abrir os nossos olhos mesmo, tirar os nossos véus e compreender cada vez mais os jogos que acontecem ao nosso redor. Então, era isso que eu queria dizer, compartilhar. Me contem aqui nos comentários se vocês conseguem ter a consciência desses jogos, se vocês conseguem perceber que quando você está reclamando, você está ganhando a energia do outro pela atenção, ou nos pequenos detalhes. Me deem exemplos também, que eu gostaria de saber como que vocês conseguem perceber isso na vida de vocês. Então é isso, gratidão profunda por a gente estar junto aqui nesse movimento constante de consciência, de presença e de grandes aprendizados.